Oi, gente, tudo bem? Quando a gente está planejando os móveis de uma casa, a gente geralmente pensa no uso de marcenaria para todos os móveis, não é? Mas você já tinha pensado na opção de fazer guarda-roupas de drywall? Então, o uso do drywall é bastante disseminado e a gente pode sim utilizá-lo também para uma estrutura de guarda-roupa. Então eu vou te mostrar aqui as vantagens e desvantagens do uso desse tipo de estrutura para um guarda-roupa. Então vamos começar pelas vantagens? Então, a primeira coisa, esse tipo de guarda-roupa pode ser feito sob medida, assim como uma marcenaria planejada. Então, nós podemos, otimizar o espaço que nós temos disponível. Então, nós podemos utilizar o drywall, para configurar esse espaço do guarda-roupa. Nós podemos fazer diferentes tamanhos de nichos para guardar as roupas utilizando essa estrutura de drywall. O drywall é um material bastante durável, então nós temos a leveza da estrutura metálica com as placas de drywall e muito importante, ele está isento do ataque de cupins que é tão temido em móveis de madeira. Então, pessoal, nós não vamos ter esse infortúnio, do aparecimento de cupins no móvel, feito com drywall. Esse mobiliário feito com drywall é de fácil instalação. Claro que nós precisamos de um profissional que esteja acostumado a lidar com estruturas de drywall, mas, via de regra, é uma estrutura de fácil e simples instalação. Esse tipo de opção, de guarda-roupa feito de drywall possui um custo-benefício bem interessante, porque as placas de drywall já são mais em conta do que placas em madeira. E quando comparado com móveis, planejados, móveis de madeira, nós encontramos um custo menor, para esse mobiliário feito de drywall. Podemos ter a vantagem de não acumular sujeira, ou seja, ocupando o espaço de todo o pé direito, desde o chão até o teto, nós não vamos ter um espaço para acumular sujeira. Ninguém merece, né, gente? Quando a gente tem um guarda-roupa que não chega até o teto, nós vamos sim ter esse problema de acúmulo de sujeira em cima dele. E para limpar esse lugar, nem sempre é muito fácil, porque é muito alto, a gente sempre vai precisar de uma escada. Então, esse é um fator muito interessante na hora de conceber o seu mobiliário, o seu guarda-roupa, considerar fazê-lo do chão até o teto, porque além de não permitir o acúmulo de sujeira, nós vamos ter um aproveitamento de espaço e podemos guardar itens que a gente não usa tanto no dia a dia nos lugares mais altos, como malas, cobertores, travesseiros. Então, espaço sempre é bem-vindo. Então, considere fazer o seu guarda-roupa do chão ao teto, mesmo se for em MDF, mesmo se for em madeira, considere esse aspecto na hora de fazer o seu guarda-roupa. Outra vantagem do drywall é que, como ele tem um acabamento branco, você pode pintá-lo da cor que você quiser. E tinta é mais em conta do que muitas lâminas de MDF por aí. Você pode, fazê-lo todo em drywall. O drywall, ele é cinzinha, mas você vai precisar fazer um acabamento branquinho, certo? Vai precisar passar um selador, vai precisar pintar e na hora da pintura você pode sim utilizar a cor que você quiser. Muito bem, gente. Falei das vantagens do uso de um guarda-roupa de drywall. Agora vamos para a parte das desvantagens. Em relação às desvantagens, eu vou começar por um aspecto que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, é a manutenção ao longo do tempo. Com o tempo, a superfície ela vai necessitar sim de uma reaplicação de tinta, de uma repintura. Então você vai precisar esvaziar esse guarda-roupa e repintá-lo. Claro que vai demorar um tempo até que você precise fazer essa repintura, mas é importante considerar essa necessidade
com o passar do tempo. Então, outra coisa importante é que se você fizer a instalação de portas nesse guarda-roupa, você vai precisar retirar as portas e aí promover a pintura do guarda-roupa, tá certo? Outra questão importante a ser considerada é em relação à umidade. Então, você pode ter a passagem de umidade para dentro desse guarda-roupa, especialmente se você estiver se esse guarda-roupa estiver contíguo a uma área úmida, ou seja, um banheiro, por exemplo. Então, se ocorrer algum problema de vazamento, alguma infiltração, você vai logo perceber o aparecimento de bolor, você vai ver o aparecimento de bolhas na pintura em função dessa passagem da umidade para dentro do guarda-roupa. Nesse aspecto, então, o drywall apresenta uma grande desvantagem, porque uma lâmina de madeira, ela pode sim ser afetada pela umidade, mas ela aguenta mais, pessoal. Falo por experiência própria, aqui na minha casa tem um ponto de infiltração que a gente vê direitinho na parede esse aparecimento das bolhas e o guarda-roupa tá do lado com lâmina de madeira, não se percebe nada. Então, a madeira com a lâmina, ela vai aguentar mais essa questão da umidade. Outra questão que deve ser considerada são as espessuras das paredes divisórias desse guarda-roupa. O drywall, para que você possa montar o drywall, você precisa de um perfil metálico e você vai ter uma chapa de cada lado. Então, essa espessura vai ser muito maior do que a espessura de um MDF. Mesmo um MDF mais robusto, nós vamos ter uma espessura de parede desse guarda-roupa bem maior do que uma madeira, do que um MDF. Então, é muito importante considerar também esse aspecto na hora de optar por um guarda-roupa de drywall. Se você quer otimizar o espaço, se você não quer perder muito espaço interno desse guarda-roupa, a espessura então dessa estrutura portante do guarda-roupa pode ser uma desvantagem para você. Muito bem, falamos então dessa possibilidade de confeccionar um guarda-roupa utilizando o sistema de drywall, falamos das vantagens, das desvantagens, mas como que a gente faz então para fechar esse guarda-roupa? Vamos deixar os nichos todos à mostra? Honestamente, pessoal, mesmo em um closet, eu gosto de uma portinha, viu? Porque a gente nem sempre assim consegue manter aquela organização de revista. E sempre na revista, vocês já notaram que as fotos de revista, o pessoal só tem camiseta branca? Só tem roupa cinza? Em casa, aqui em casa, eu não tenho roupa só branca, não tenho roupa só cinza. Então, é uma miscelânea de cores e de tamanhos e de formatos que visualmente não fica assim, né? Aquela Brastemp para ficar à mostra o tempo inteiro. Fora que roupa pega poeira, mesmo em um closet mais fechado, eu prefiro sempre especificar uma porta para fechar esse guarda-roupa e manter as roupas limpinhas. E um visual mais fechadinho, mais sequinho, mais minimalista. Então, gente, quais são as opções de fechamento para esse guarda-roupa de drywall? Mas antes disso, você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Ah, não perde tempo, não se inscreve aqui, deixa os 3 Cs, viu? Curte, comenta e compartilha, não esquece não, viu? Vamos mandar esse vídeo para aquela amiga lá que tá pensando em reformar o closet, reformar a casa e quem sabe colocar um guarda-roupa de drywall. Pode ser uma opção bem interessante para ela, viu? Então manda esse vídeo para ela. Então, gente, continuando. Quais são as opções de fechamento para essa estrutura em drywall? Nós podemos fechar com uma porta de vidro, uma porta de correr. Essa porta de correr, então você vai ter que contar com trilhos onde ela possa, certo, correr.
Você pode então ter esse vidro com diferentes tratamentos. Você pode ter esse vidro transparente, você pode ter esse vidro, um vidro fumê, um vidro bronze. Então, um vidro com tratamento diferenciado já vai dar um ar todo especial para o seu guarda-roupa. Uma vantagem de se utilizar o vidro é que ele dá uma sensação de amplitude para o ambiente, mas você pode também utilizar uma porta de correr em MDF, uma porta de correr em madeira. Então você pode ter toda a estrutura do guarda-roupa em drywall e fazer somente as portas de abrir ou de correr em madeira, e você vai ter essa visual mais fechada do seu guarda-roupa. Se você tiver um cômodo, ou seja, um ambiente, um quarto menor, então considere que essa visual mais fechada vai dar um pouco de sensação de ambiente menor. Claro, a gente está diminuindo o espaço útil do quarto, mas você vai ter todo esse guarda-roupa fechadinho. Se você não quiser gastar muito com esse fechamento em porta de vidro ou porta em MDF, você pode utilizar uma cortina para fazer esse fechamento do guarda-roupa em drywall. Então, é uma forma de baratear então esse acabamento, esse fechamento do guarda-roupa. E na minha opinião, na hora de escolher o tecido, opte por um tecido mais clarinho, opte por um tecido com esse arzinho mais de linho, que já vai dar um acabamento mais bonito para o seu guarda-roupa. E para finalizar e dar aquele toque especial para o guarda-roupa, que tal colocar uma iluminação embutida no guarda-roupa de drywall? Gente, então, assim como pode ser feito no móvel planejado, no móvel de MDF, no guarda-roupa feito de drywall, nós podemos também embutir essa iluminação. Eu acho que fica bem interessante porque traz mais luz para o ambiente, especialmente quando a gente está fazendo esse guarda-roupa dentro de um closet que já tem dimensões menores. A luz sempre dá uma sensação de amplitude para o ambiente. Então, é legal considerar a execução dessa iluminação interna desse móvel. Pessoal, e aí? Vocês se animam a fazer um guarda-roupa de drywall? Contem para mim qual foi a impressão de vocês a respeito desse tipo de guarda-roupa. Ah, e se tiver alguém aí que já tem um, conta pra gente qual é a sua experiência com esse tipo de guarda-roupa, se funciona bem, se você já precisou fazer a manutenção, qual foi o custo desse mobiliário. Conta pra nós, tá bem? Pessoal, um super beijo!